Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima quinta-feira para vocês. Estou trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão que joga nesta quinta-feira contra o Bolívar pela Copa Libertadores. Estou trazendo aqui a provável escalação do Verdão para esse jogo de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos para o vídeo. Palmeiras joga então pela liderança geral da competição e se vencer hoje confirma então essa posição. O Rafael Valente está conosco e pode confirmar isso pra gente, não é, Rafa? Porque com os resultados de ontem, o Palmeiras então só depende de si para hoje, com uma rodada de antecedência, já confirmar a primeira posição, é isso? É isso, Bruno. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos do estúdio, para o fã do esporte. O Palmeiras depende só de 3 pontos e tem 2 jogos da Libertadores, da Conmebol Libertadores em casa. Hoje contra o Bolívar às 7 horas da noite e no dia 28 contra o Sport em Cristal. Mas a gente até pode dizer que o cenário é favorável nesta quinta-feira, porque o Bolívar é o pior time do grupo, só tem 3 pontos e vem desfalcado daquele que é considerado o principal e o melhor jogador do elenco, que é o meio-campista Ramiro Vaca, foi suspenso na terça-feira por doping, não enfrenta o Palmeiras. Ele é um dos artilheiros da Libertadores com 5 gols, empatado com o Barcos do Aliança Lima e também com o Alan Patrick do Internacional. Então é um cenário favorável para o Palmeiras hoje buscar essa vitória, consolidar a melhor campanha e lá na frente, até por planejamento do Abel Ferreira, fazer sentido, porque quando ele for enfrentar o Sport Cristal, vai ser num fim de semana em que ele encara o Flamengo e depois o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Daria para ele dar uma folguinha pro elenco. E como eu falei de folguinha pro elenco, Bruno, a grande questão, a dúvida de todo mundo que está aqui em torno do Allianz Parque, agora já tem uma movimentação até que interessante de torcedores, é qual será o time que o Abel Ferreira vai colocar em campo hoje. Em 29 jogos nessa temporada, ele nunca repetiu a escalação de um jogo para outro. Então é difícil a gente imaginar que ele vá repetir o time que entrou em campo contra o São Paulo. Eu até conversei com o Nicoletti um pouquinho mais cedo, Vinícius Nicoletti, que cobre o dia a dia do Palmeiras, e ele me falou que uma apuração que ele fez é que o Estevão vai para o banco e o Maurício seria um dos titulares. Aí ficaria um trio ofensivo com Maurício, Vitor Roque e Facundo Torres. Na verdade pode ser o Maurício ou até o Veiga ali na posição. Então você vê, já é uma mudança importante de um time que vem embalado, vem bem na temporada e pode se dar o luxo sim de fazer essas escolhas nessa altura da competição, né? E ainda pode ter na defesa, porque o Gia e o Gomes têm jogado as últimas partidas. Pode ser que e o Abel, como né? o Rafa falou, vai equilibrando jogo a jogo e no final de semana tem um jogo importante contra o Red Bull Bragantino. A parada na Libertadores é o Palmeiras, que já aparece em destaque por aqui, porque o time, tá bem, muito obrigado. E sonhando, meu amigo Pedro Rocha, com essa classificação geral da Libertadores. Pedro Rocha já tá aqui do lado de fora do Allianz Parque, onde tem bola rolando hoje contra o Bolívar, meu amigo? Boa tarde. Fala, Vini, prazer falar com você, meu amigo. Um abraço para você, para todo mundo ligado no Taon. É uma situação muito diferente, O palmeirense deve ver esse drama dos flamenguistas, dos colorados e rir disso, porque o Palmeiras, ele já está classificado para as oitavas de final da Libertadores pela 9ª vez consecutiva, um fato inédito entre os clubes brasileiros. Nos últimos 7 anos, em 5, o Palmeiras teve a melhor campanha geral. E hoje, por conta do empate do São Paulo ontem, caso o Palmeiras vença hoje às 7 horas da noite diante do seu torcedor, o Bolívar já garante a primeira colocação geral com uma rodada de antecedência. Então essa expectativa é muito grande para o Abel Ferreira já garantir essa primeira colocação geral, uma rodada antes, e aí pode rodar o elenco no jogo contra o Sport Cristal na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Para hoje, a expectativa é que jogadores que não vêm começando como titular nos últimos jogos ganhem essa oportunidade. Caso de Murilo, Marcos Rocha, Rafael Veiga, Maurício, e tem também a expectativa da gente ver pela primeira vez aquele trio dos sonhos do torcedor palmeirense começar jogando. Estevão, Vitor Roque e Paulinho. Será que os 3 começam jogando hoje? Vamos dar um giro aqui pelo estádio, porque já tem movimentação de jogo importante. Hoje é 7 horas da noite. Primeira vez no Allianz Parque. De onde você é? Seu nome? Meu nome é Carmen. Eu sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Carmen, primeira vez aqui? Primeira vez. E você, meu amigo? Eu sou o Arthur. E eu moro... Primeira vez no estádio. E já vai ficar direto. Quem que você quer ver hoje aqui? Paulinho. E você? Vitor Roque. Vitor Roque, se organizar direitinho,
os dois vão jogar pela primeira vez como titular, né, Vini? O Paulinho estreou como titular pela primeira vez no jogo contra o São Paulo. O Vitor Roque começou no banco, fez o gol. A expectativa é que os dois somados ao Estevão, estreiem hoje pela primeira vez. Esse trio que o palmeirense sonha tanto. E vai todo mundo falar em Três Lagoas que vocês vieram aqui. Manda foto pra escola. Ó, aqui tem cheio de restaurante legal. Pizza, pastel, aproveitem, é muito legal essa expectativa de vir ao estádio pela primeira vez. Vinícius Bueno, falta pouco para não faltar mais nada e um dia de Libertadores aqui nesse bairro Palmeiras. Eu volto com você, meu amigo. Valeu, Pedro Rocha, eu gosto demais dessa frase dele. Falta pouco para não faltar mais nada. E a rapaziada em peso ali das Minas Gerais, eu sou mineiro também, fiquei feliz ali com a representatividade. Agora a gente... Memórias de lá. Rafael, você tem boas memórias de lá? Sim, muitas. É Copa Mercosul. Estádio Raiz. O 0x3 que virou 4x3. Adorava o Parque Antártico. Certo. Rafael Valente trazendo as informações do Palmeiras. Carne assada, temperadinha, mamãozinho com açúcar, Bolívar em casa para praticamente confirmar a primeira colocação na classificação geral, porque tem uns times que dão umas derrapadas. O Palmeiras não derrapa, Rafael Valente. É isso aí, Plihal. Bom dia para você, bom dia para os amigos do estúdio, para o nosso fã de esporte. A grande dúvida por aqui, na verdade, é qual time o Palmeiras vai colocar em campo contra o Bolívar. Porque o Palmeiras já está classificado, conseguiu a vaga com 2 rodadas de antecipação e joga assim sem grandes objetivos, né? O único objetivo do Palmeiras agora nesse final de fase de grupos de Libertadores é de fato confirmar a melhor campanha e precisa só de 3 pontos para atingir isso. Aí iria para 15 pontos e não pode mais ser alcançado por ninguém. E o adversário de hoje é até propício para isso, viu? O Bolívar é o pior time do grupo G, tem só 3 pontos, venceu só uma partida na fase de grupos e vem desfalcado daquele que é considerado o seu principal jogador, que é o meio-campista Ramiro Vaca, de 25 anos, um dos artilheiros da Libertadores, ao lado do Barcos, do Alianza Lima e também do Alan Patrick do Internacional, todos com 5 gols. Tudo isso poderia pensar o torcedor palmeirense, então o Abel vai poupar os jogadores, vai colocar um time reserva, mas aí é que tá, o Abel ele não pensa assim, né, Plihal? O Abel quando ele mexe muito no time, ele troca 3, 4 peças ali, ele até faz um rodízio que ele nem chama de rodízio, ele diz que não preserva ninguém, não poupa jogadores, mas ele até faz um rodízio meio disfarçado, sempre mudando alguma coisa. Se a gente voltar uma semana atrás contra o Cerro Porteño, o duelo que garantiu o Palmeiras nas oitavas de final, ele fez 3 mudanças. Se a gente pensar no jogo contra o São Paulo no domingo pelo Brasileiro, foram outras 3 mudanças. Mas vamos ouvir o que o Felipe Anderson falou sobre o jogo contra o Bolívar, aí eu complemento com a provável escalação do Palmeiras hoje. Estamos muito felizes, né, pelo desempenho da equipe. Jogadores que também voltaram, estão agregando muito em todos os aspectos. Eu estou feliz também de poder voltar e contribuir, como você comentou, em várias fases do jogo. Então, é alegria e certeza de que estamos fazendo um bom trabalho, de que temos que continuar acreditando nisso, continuar trabalhando sempre dobrado, sempre fazendo algo a mais para poder manter e melhorar e ir crescendo durante a temporada. Então, esse é um dos nossos objetivos em pensar jogo a jogo, preparar bem cada detalhe de cada jogo. Nós sabemos como foi difícil enfrentá-los no último jogo contra eles, então sabemos que vai ser um jogo duro, mas estamos diante da nossa torcida, um lugar em que nós gostamos de jogar, gostamos de atuar, um lugar em que nós nos sentimos apoiados e queremos ficar com esse resultado positivo em casa, na frente dos nossos torcedores, né? Nós iremos dar o nosso máximo, o nosso melhor para garantir essa vitória. Tá aí o Felipe Anderson, palavras para o canal oficial do Palmeiras. E é isso, se o Palmeiras confirmar a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, ele decide o mata-mata até a semifinal em casa, e a gente sabe que isso faz muita diferença na Libertadores, né, Plihal? Eu vou dar uma possível escalação do Palmeiras, porque, como eu disse, é o grande assunto, é a grande dúvida de todo mundo, inclusive de quem cobre o Palmeiras, qual será o time que o Abel vai escolher hoje.
Pelo que a gente conversou aí na redação, eu com as pessoas que acompanham o dia a dia do Palmeiras, a tendência é que seja o Everton no gol, a defesa com o Giai ou Marcos Rocha, os zagueiros Gustavo Gomes e Bruno Fux e o Vanderlan na lateral esquerda. Aí os volantes Lucas Evangelista e Emiliano Martinez. Um trio mais avançado que seria o Estevão, o Felipe Anderson, que foi com a TV do Palmeiras, ou o Rafael Veiga no lugar dele, e o Paulinho ou o Facundo Torres, e o Vitor Roque no ataque. Sobre o Paulinho, se ele for titular, é o segundo jogo dele como titular, mas o primeiro no Allianz. Você acha que com esse time dá pra ter noite tranquila aqui contra o Bolívar, Plihal? Pô, mais que tranquilo. Com qualquer time, viu, Valente? Joga o colete pra cima, quem pegar pode jogar. Aí, pensando assim... Quem pegar primeiro joga. Eu lembrei até do clássico contra o São Paulo, que entra Maurício, Veiga, o Palmeiras tem um elenco... Evangelista. Até, quem sabe, esse jogo contra o Bolívar pode ser... Felipe Anderson, Vitor Roque. Esse entrar no segundo tempo. É isso, tá fraco, intervalo, tá só isso. Tem pouca opção. Talvez o Abel possa utilizar esse jogo para dar minutagem para jogadores que estão voltando de lesão. Marcos Rocha, que inclusive, né, o Giai tá jogando tão bem que ele precisa brigar para voltar a ser titular. O Maurício, o Mike, Murilo, zagueiro. Então, assim... Final de semana tem duelo dos líderes. Exatamente. Então, assim, pensando... Líder e vice-líder. Obviamente, o Abel não quer perder a oportunidade de ser líder geral da Libertadores. Então, um bom resultado hoje é extremamente necessário. Mas por contar com um elenco tão bom, tão positivo, dá para fazer uma rodagem aí nesse elenco, dando oportunidade para jogadores que não vinham atuando. Só uma correção, líder e terceiro colocado, né? O Palmeiras pega o Bragantino no final de semana, no domingo, o jogo em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino é o terceiro colocado, o Flamengo está entre os dois. Jogo bom, se puder descansar, não dá nem para dizer os principais jogadores, mas os que vêm atuando na maioria das partidas como titular, melhor, né? Exato. E esse é um ponto que eu queria tocar, Plihal, porque a gente fala da melhor campanha, lógico que é importante, né, para você decidindo em casa na semifinal, mas tem um outro aspecto também que seria importante, que se o Palmeiras já garante, ele pode colocar o time completamente alternativo contra o Sporting Cristal. Um jogo que vai acontecer entre Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro e Palmeiras. Então, assim, mais do que a questão da melhor campanha, lá pensando na sequência da Libertadores, isso pode ser muito positivo nessa arrancada, porque a gente vai estar falando de reta final do Brasileiro, pré-pausa para o Super Mundial de Clubes. Então, também tem esse aspecto que seria impactante para o Palmeiras nas próximas semanas. E, além de tudo, o Palmeiras tem sorte que o Vaca, que é o grande destaque do Bolívar, está fora, Brilha. Só isso. Mas não é só o Palmeiras que tem sorte, não. O Flamengo, por exemplo, vai jogar com a LDU sem o Brian Ramírez, que é um dos principais jogadores da LDU. Isso daí faz parte. E o Abel é um... E entre nós, né? O Vaca também não ia fazer tanta diferença. Não ia. E assim, e o Abel é um cara que também sabe jogar com a sorte, porque faz uma boa gestão de elenco. Na temporada em que tem o melhor elenco do Palmeiras, ele tem usado bem, rodado bem os caras, à exceção do Facundo Torres, que só foi poupado no fim de semana, finalmente. Ele tem dosado muito a minutagem desses jogadores. Então, um técnico competente, com um trabalho longevo, tem uma margem muito maior de manobra do que o Felipe Luiz, que está ainda... É um técnico em afirmação, um técnico que ainda busca uma consolidação de carreira que o Abel já tem no Palmeiras e é obsessivo por primeira colocação. Isso é uma coisa legal. Nas últimas 7 edições, 5 vezes o Palmeiras foi o primeiro na classificação geral. E assim... A última, inclusive, né, que pegou o Botafogo... Né, que foi segundo colocado. E tem essa também, né? Se o Mengão passar, você pode ter a melhor campanha no geral tal, e já trombar, porque é sorteio de cara com o Flamengo nas oitavas. Exato. E até no Paulista, o Palmeiras tem esse tipo de comportamento, né? De lutar até o final pela primeira colocação. Nesse ano não deu e ironicamente, o Palmeiras foi perder em casa o primeiro jogo para o Corinthians, fez um jogo duro, igual ali, muito competitivo na arena, mas acabou perdendo a possibilidade do tetracampeonato paulista. Mas, de fato, é um trunfo para o Palmeiras decidir em casa. Mesmo tendo sido eliminado pelo Botafogo no ano passado, no Allianz o Palmeiras competiu e até o final lutou pela última bola, pela classificação. Então é algo, duas coisas positivas, né, desse Palmeiras do Abel. A obsessão por ser primeiro sempre e a boa gestão que o Abel tem feito do elenco nessa temporada, do ótimo elenco que tem nas mãos. Valente, antigamente, quando as vendas de ingresso não eram online, você chegava ali na bilheteria do estádio, perguntava para o bilheteiro, e aí, como é que tá o movimento? Tá fraco, tá bom, tal. Hoje, a expectativa, com a coisa já tão resolvida para o lado do Palmeiras, a expectativa é de público grande ou mais ou menos?
Não, Plihal, pelo contrário, público grande, e até aconteceu algumas situações curiosas enquanto a gente estava aqui aguardando para conversar com vocês. Muitos torcedores encostam um carro aqui na lateral, aqui quase perto das bilheterias do Allianz Parque, e perguntam se tem ingresso. Tem alguns torcedores que ainda acreditam que é possível comprar ingressos na bilheteria, eles vêm e perguntam, e aí quando algum funcionário ou alguém aqui que está trabalhando na organização do evento diz que não tem, que não vende ingressos na bilheteria, só vende online para o sócio avante, a frustração é enorme, porque você vê que tem muita gente ainda que tem aquele prazer de vir, de comprar, de ter até o ingresso físico na mão. Pelo que eu consegui conversar aqui, a expectativa é sim casa cheia, é o Palmeiras voltando para o Allianz, faz ainda mais um jogo no Allianz nessa fase de grupos contra o Sport Cristal. E só para acrescentar uma informação ao que o Donk disse, né, que ele falou que seria importante ganhar hoje para talvez preservar os jogadores contra o Sport Cristal no dia 28, entre os jogos de Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileiro, tem um outro detalhe que o Abel está também cuidando nesse planejamento. Exatamente hoje o Palmeiras está a um mês da estreia no Super Mundial de Clubes. E a ideia do Abel é não ter ninguém no departamento médico. Por enquanto o departamento médico está zerado. Os dois jogadores que estavam lá, que era o zagueiro Mikael e o atacante Bruno Rodrigues, já fazem trabalho de transição de campo. O Mikael até fez jogos nessa temporada, o Bruno Rodrigues não. Mas a ideia do Abel é ter todo o elenco disponível para o Palmeiras viajar também para os Estados Unidos para jogar um Mundial com um time 100% forte, com ritmo de jogo e tudo perfeito, viu, Plihal? Boa, Valente. Obrigado aí pelas informações, tá? Teu time legal, né? Um mês do Super Mundial. Eu fico pensando na expectativa do torcedor de um time que vai disputar o Super Mundial. O teu não vai, né? Meu não. O teu também não, né, Breno? Nossa. E o seu? Disputando nem Libertadores. Mas o meu também já tem tanto Mundial que mais um, menos um não faz Por isso que a torcida do Palmeiras deve estar muito animada. É tipo o grande slam pro Nadal, pro Djokovic, tipo, um a mais, um a menos. Então, pro Real Madrid, vocês não sabiam? E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Bolívar, o próximo adversário do Palmeiras na quinta-feira, em jogo válido pela quinta rodada da Copa Libertadores da América. A partida será no Allianz Parque. Como podemos ver na imagem, estou trazendo aqui a tabela do grupo do Palmeiras, né? Líder com 12 pontos, seguido do Cerro Porteño com 4 e Sport Cristal também com 4. O Bolívar, por incrível que pareça, está na lanterna com 3 pontos. Se acreditava que a equipe seria pelo menos a segunda colocada devido a jogar na altitude. Então eles vêm para esse jogo contra o Palmeiras precisando da vitória e vai dar muito espaço para o time de Abel, com certeza, ter mais facilidade para sair vencedor nessa partida. Estou trazendo um recorte das últimas 5 partidas do Bolívar, tanto pela Copa da Bolívia, como no Campeonato Boliviano e na Libertadores. São 3 vitórias e 2 derrotas. Neste domingo, eles jogaram contra o Clube Aurora fora de casa e venceram pelo placar de 2-0. Agora estão se preparando para esse confronto contra o Verdão. Estou trazendo aqui a classificação do Bolívar, lá no Campeonato Boliviano. Está na segunda colocação, 18 pontos, 6 vitórias e 1 empate em 7 jogos no campeonato. Ou seja, é uma equipe que sempre briga pelo título, consequentemente todo ano está na Libertadores, né? Já em confrontos pela Copa Libertadores contra o Palmeiras, são 5 jogos. 4 vitórias do Palmeiras e 1 vitória do Bolívar. Essa vitória, inclusive, foi entre as finais do Campeonato Paulista da temporada de 2023. Essas são as informações aí do Bolívar. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!